Olá, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu venho aqui a comunicar a todos, os membros da Igreja Cristã Maranata, também aos meus familiares e amigos, aqueles que conhecem a minha vida de conduta, de fé e de empenho na Igreja Cristã Maranata, que após 23 anos de igreja congregando e 20 anos de voluntariado no Manaim, o nosso ciclo na Igreja Cristã Maranata, o meu e da minha esposa, chegou ao fim. A nossa jornada, a nossa longa jornada na Igreja Cristã Maranata, ela se encerrou nesse último final de semana, onde eu participei pela última vez do seminário em família desta igreja. Dizem que todo começo tem um fim, e assim foi a nossa jornada. Não estamos saindo da Igreja Cristã Maranata porque fomos rebeldes, ou porque pecamos, ou porque fomos desobedientes, ou porque este pastor que aqui está vos falando machucou alguma ovelha, ou mesmo veio a matá-la alguma ovelha. Não. Esse pastor só amou as ovelhas que lhe foi confiado. Mas houve um motivo do nosso afastamento, e nós iremos falar sobre este motivo. No ano de 1982, após sucessivos anos de seca no interior do meu Ceará, eu me vi muito acuado, aflito e perplexo pela situação da minha mãe e dos meus irmãos. Nós somos uma família grande, éramos uma família de 13 filhos e a situação estava muito difícil. A lavoura que nos sustentava, conhecido como ouro do sertão, que era o algodão que de alguma forma nos dava algum sustento às nossas vidas, ele foi atacado por uma praga. Essa praga é resistente até os dias de hoje, e depois daquela praga a situação ficou muito difícil na minha família. E eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, eu preciso fazer alguma coisa. E ela disse: meu filho, o que você quer fazer? Eu disse: eu preciso ir embora para tentar ajudá-la. E ela disse: meu filho, você só tem 15 anos. Eu disse: eu sei, mãe, que eu só tenho 15 anos. Mas me deixa tentar. Se não der certo, eu volto. Entramos num acordo. E minha mãe me falou: eu vou te pedir 3 coisas, filho. Você nunca vai matar, você nunca vai roubar, e você nunca vai mentir. Faça isso e tudo irás bem contigo. Preparamos a viagem. Lembro-me que na noite que antecedia a minha partida, eu ia sair de madrugada, pegar um ônibus para uma viagem de 3 dias, com meu destino até o Rio de Janeiro. Eu lembro que naquela noite a minha mãe não dormiu. Lembro das suas lágrimas, mas também lembro que ela estava preparando ali algo para a minha viagem. Ela preparou ali um frango, uma farofa, com todo carinho, e colocou numa lata de Neston. Aí disse assim: meu filho, esse frango é para você não passar fome no caminho. E eu disse: tá bom, mãe, tudo bem. Peguei aquele ônibus. Minha mãe ficou chorando e eu saí com um grande peso, mas não tinha outra saída. Para mim, naquele momento, era o maior desafio, apesar de eu ter apenas 15 anos. Peguei aquele ônibus em viagem e lembro que no outro dia, em uma determinada hora, eu abri aquela lata de Neston para me alimentar daquele frango que minha mãe tinha feito. Até hoje eu sinto o sabor daquele frango. Que frango delicioso, mãe! Nunca mais na minha vida eu comi um frango como aquele.
Nunca mais. Já comi em lugares fora do Brasil, em outros estados, já comi em muitos restaurantes, mas nunca mais na minha vida houve algo tão saboroso, algo tão delicioso. Não era, mãe, porque naquela lata havia só pele, carne e osso e farofa. Mas eu sei, mãe, que naquela lata havia medo, havia insegurança, mas também havia amor, havia perdão e havia cuidado. Mãe, eu não esqueço desse dia. E quando eu lembro da senhora, que ser extraordinário é a senhora. Como a senhora ama todos. Como a senhora consegue ter tanto amor para tantos filhos, para tantos familiares. E como a senhora tem uma capacidade de perdoar. Eu fico olhando, às vezes, que esse mundo que nós vivemos, tão hostil, tão infiel, tão carnal, não é digno de pessoas como a senhora. Mas que bom que a senhora existiu. Que bom, mãe, que você fez parte da minha vida. Esse filho que está aqui te falando tem orgulho da senhora. Eu oro pela senhora, mãe, todos os dias. Que um dia a sua vida possa ser registrada lá na eternidade. Obrigado, minha mãe. Obrigado por tudo o que fez por mim. Após a minha partida do meu Ceará, as secas não cessaram. Elas continuaram sendo severas com os meus familiares e com todos que por lá ficaram. E eu pensei como ajudar, porque as pequenas ajudas que eu enviava não era o suficiente. E comecei a enviar dinheiro para que minha mãe mandassem as minhas irmãs e os meus irmãos viessem morar comigo. Vieram de um a um, quase todos eles moraram comigo. Para terem uma ideia, todas as minhas irmãs, quase todas elas moraram comigo e com a minha esposa, porque entre tudo isto, eu fui pai muito novo, com apenas 21 anos, e a minha esposa com 16 anos. Viemos trabalhando, todos trabalharam muito. As minhas irmãs, ao chegar aqui, lembro de um conselho eu ter dado a elas. Eu disse para elas: não procure homens de boa aparência, não quero que procure homens com dinheiro. Eu quero que vocês procurem homens trabalhadores. É isso que nós queremos na nossa família. Nisso o Senhor nos abençoou muitíssimo. Todas as minhas irmãs encontraram bons esposos. Alguns deles hoje já avós. Gostaria de lembrar de um caso de uma das minhas irmãs. Lembro que um dia um jovem chegou na minha casa com a minha irmã com apenas 17 anos. E ele chegou para mim e disse: eu quero namorar com a sua irmã e quero um compromisso sério com ela. Esse jovem é o meu amado irmão, meu amigo íntimo, o meu cunhado Luciano. As suas palavras foram verdadeiras. O seu amor pela minha irmã foi tão sério que hoje eles só estão separados porque ano passado a minha irmã foi levada pelo Senhor. Ano passado nós enfrentamos uma grande luta, uma grande batalha. A minha irmã foi acometida por um câncer raro e muito agressivo, que ceifou a sua vida em 3 meses. Mas durante esses 3 meses, ela foi cercada de carinho, ela foi cercada de amor, por uma família unida. Quando a minha irmã partiu, médicos e enfermeiros que estavam cuidando dela naquele hospital choraram e disseram: nós nunca vimos nada igual, nunca vimos uma pessoa ser tão amada, uma pessoa ser tão cuidada. Como pode vocês, sem mãe, sem pai, tão distante,
da terra natal de vocês serem tão unidos em torno de uma pessoa. Eu fiquei pensando, é porque em nós, em cada um de nós, tem uma gota de amor da nossa mãe. A nossa irmã partiu, mas nós continuamos unidos, firmes. Hoje todos têm suas vidas próprias. E até mesmo uma irmã minha, que hoje mora no Ceará, ela, quando veio aqui também nos auxiliar para cuidarmos de nossa irmã, nessa batalha que enfrentamos, um dia ela me falou, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe como é que chegava a sua ajuda naquelas épocas de seca, lá na nossa casa. Parece que você olhava a nossa despensa. Quando era noite, minha mãe dizia assim, não sei como vai ser amanhã. Tinha acabado tudo. Mas, no outro dia, o nosso vizinho chegava e dizia, Francinira é a minha mãe. Dizia, Francinira, chegou um dia na minha conta. Eu acho que é do seu filho. Não era muito, eu nunca tive muito. Por isso não pude nunca mandar muito. Mas era o necessário. A minha irmã disse assim, meu irmão, todas as vezes que você chegava a sua ajuda, era quando tinha acabado tudo. Era impressionante. E eu fiquei pensando comigo, não era eu que olhava a despensa da minha mãe, mas era o meu Senhor Jesus. Era Ele mesmo que sabia da situação, era Ele que estava cuidando, era Ele que estava apenas fazendo uso da minha vida como instrumento em suas mãos. Essa é uma pequena parte da minha história com os meus familiares. Esse mesmo Jesus que um dia tocou meu coração para sair de casa, para ajudar minha mãe e os meus irmãos, foi o mesmo Jesus que me levou um dia à Igreja Cristã Maranata. Mas isso eu vou falar logo adiante. Então, meus irmãos, sobre o motivo do meu afastamento da Igreja Cristã Maranata, na verdade do meu e da minha esposa, não foi nada que desabonasse a instituição. No dia 2 deste mês de novembro, após 2 meses em que a minha esposa estava se recuperando de uma cirurgia, nós fomos à igreja. Chegando lá, as irmãs tinham feito um bolinho surpresa para ela. Acabamos o culto, chamamos ela à frente, ela não sabia de nada, oramos por ela e dissemos, olha, o pessoal fizeram um bolinho para você, você sobe lá em cima. E ela subiu com as irmãs e com mais algumas pessoas da igreja, e eu fiquei dando atendimento na igreja a algumas vidas. O tempo do atendimento foi quase o tempo da confraternização lá em cima. Cheguei lá já no fim, e ao chegarmos lá, eu chamei minha esposa e nós fomos embora. Lembro que minha esposa estava muito feliz. Ela disse, olha que surpresa, nunca fizeram uma surpresa para mim nesta igreja. Como é que eu estou feliz? Ela estava radiantemente feliz, por incrível que pareça. Uma coisa tão simples, um bolo tão simples. Quando foi no dia 7, eu recebi um telefonema pela parte da tarde do coordenador da minha região. Ele disse, pastor Antônio, você pode estar na sua igreja às 18h30? Eu disse, olha, companheiro, vai ser um pouco difícil. Eu estou no sul do estado resolvendo problemas da minha empresa. Estou visitando alguns clientes aqui no sul do estado. Ele disse, não, mas faça o possível. Eu e outro pastor precisamos muito falar com você e é de suma importância que você esteja aqui. Obviamente eu fiquei preocupado e falei, o que é que está acontecendo? Algum problema? Ele disse, não, venha que a gente conversa com você na igreja. Eu disse, ok, vou fazer o possível. E eu fiz o possível, mas não deu certo. Eu não consegui chegar a tempo no horário ao qual nós havíamos marcado. Mas quando cheguei em casa, a minha esposa disse, olha, o pessoal da igreja estão aqui
me comunicando que há vários pastores na sua igreja. Você sabe de alguma coisa? Eu disse, olha, o coordenador ligou para mim, mas não estou sabendo de nada não. E após o culto, os irmãos da igreja ligaram que eu tinha sido afastado da igreja e que um outro pastor tinha assumido a igreja. Não demorou muito tempo, aqueles pastores que tinham marcado o encontro comigo às 18h30 chegaram na minha casa. E quando chegaram na minha casa, eles me comunicaram o meu afastamento. Disseram, olha, veio uma ordem de Vitória, lá da cúpula da igreja, e eles afastaram você das suas igrejas. Eu disse, ok, eu já estou sabendo porque as pessoas da igreja já nos falaram que um outro pastor assumiu a igreja lá. Mas qual foi o motivo? E eles falaram, não, companheiro, a gente não pode falar o motivo, você vai ter que ir lá em Vitória para saber o motivo. Eu fiquei pensando comigo, se eu não for em Vitória, eu nunca vou saber o motivo. Aí eu disse para eles, o que deve ter acontecido? A minha esposa falou aqui que durante o bolo que fizeram para ela no dia 2, tiraram algumas fotos e essa pessoa que tirou essas fotos colocou no seu Facebook. Será que alguém pegou alguma foto dessa e enviou para a Vitória? Aí um dos pastores falaram, é isso mesmo. Pegaram uma foto lá da sua esposa e de uma jovem, e diante dessa foto eles enviaram uma ordem que você seria afastado das suas igrejas. Eu disse, ok, essa foto aí, desta jovem, ela é a minha nora. Porque na verdade a foto, a minha esposa estava demonstrando um gesto de carinho e de afeto com ela, porque na verdade nós temos 2 noras, mas para nós elas são 2 filhas. Nós tratamos elas como filhas. É assim alguém que entra na nossa família, não poderia ser diferente. E ele até ficou um pouco perplexo, disse assim, poxa, é sua nora? Eu disse, é minha nora, não. Eu disse, é minha filha. Ele disse, pois foi essa foto da sua esposa com a sua filha que veio essa ordem. E assim, com esta foto e com este bolo surpresa, chegou o fim da minha história na Igreja Cristã Maranata. Quero, desde já, falar para todos da Igreja Cristã Maranata, não guardo mágoa de ninguém, nem da pessoa que separou a foto e enviou para Vitória, nem quem lá em Vitória pegou a foto e jogou toda a nossa história olhando para aquela foto. Não guardo mágoa, muito ao contrário. Peço perdão para aqueles a qual eu não consegui preencher as expectativas. Peço perdão às ovelhas em que eu fiquei em dívida, porque nós somos falhos. Mas eu tenho uma grande gratidão com todo o povo da Igreja Cristã Maranata e principalmente aqueles que foram tão próximos de mim, que vivemos, grandes momentos, grandes experiências. Não tem no meu coração mágoa, não tem nada. Nós estamos bem, eu e a minha esposa, e já estamos nos preparando para uma nova jornada. Mas isso é uma outra história para um outro tempo. Demais eu já deixo o meu abraço, o meu carinho a todos que foram pacientes em compartilhar comigo a minha história de vida e a minha história na Igreja Cristã Maranata, que se encerrou-se no último seminário em família, a qual eu participei pela última vez. Desde agora já estou me preparando para um novo desafio. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.